Eu sempre fui aquele cara tranquilo, calmo, sem muito papo, diferente do meu amigo Vitor. Crescemos juntos, amizade de infância, praticamente irmãos. Ele era o oposto de mim, descolado, bonitão, e fazia sucesso com as garotas. Enquanto eu ficava na minha, Vitor estava sempre no centro das atenções. Sempre que alguém me zoava, ele me defendia, sempre esteve comigo, ele era o tipo de amigo que você sabia que poderia contar em qualquer situação. Eu, por outro lado, muito inteligente, um pouco nerd, mas com isso, eu ajudava ele nas atividades, nas provas, tudo. Ele não era o melhor aluno, mas com minha ajuda, ele sempre se saiu bem. Eu não me importava, na verdade, eu gostava de estar ao lado dele, ver o quanto a nossa amizade valia mais que qualquer coisa. Foi também na escola que conheci Lara. Ela era simplesmente perfeita. Linda, educada, gentil, e tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar. Eu, que nunca fui de chamar a atenção das garotas, me apaixonei por ela assim que a vi. E o melhor de tudo é que ela parecia gostar de mim também. Nós começamos a conversar, a passar mais tempo juntos. Com o tempo, ela foi se tornando a razão dos meus dias. Eu não sabia como, mas senti que tinha algo diferente entre as pessoas. Algo que fez meu coração bater mais rápido. Cada vez que eu via, uma sensação de calma misturada com ansiedade tomava conta de mim. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era só uma paixão passageira. Era como se tudo estivesse indo bem demais. Eu não conseguia entender por que Lara, tão incrível, estava interessada em mim. Finalmente terminamos os estudos, agora meu foco era trabalhar para formar uma família com Lara, mesmo sem nunca termos dado um único beijo. Até que um dia, depois de muito pensar, tomei coragem e a chamei para sair. Ela sempre foi tão elegante, e eu queria que esse encontro fosse perfeito. Escolhi o melhor lugar que conhecia, um restaurante tranquilo, com uma vista bonita, onde poderíamos conversar sem pressa. Quando ela chegou, meu coração quase parou. Lara estava usando um vestido vermelho, simples, mas com um toque de classe que só ela sabia ter. Eu levei algumas rosas, aquelas flores que sempre imaginei entregar a alguém especial. Era o meu jeito de mostrar que esse encontro significava mais para mim do que ela poderia imaginar. Naquela noite nos beijamos, parecia que o tempo tinha parado, e tudo o que eu mais queria era que ela estivesse ali, ao meu lado, para sempre. Depois desse encontro, nós começamos a nos ver com mais frequência. O segundo encontro foi ainda melhor. E, então, o terceiro encontro chegou. E o quarto, e o quinto. Cada um mais especial que o anterior. Era como se nós dois fossemos aprendendo um com o outro, nos descobrindo aos poucos. Não demorou muito para que começássemos a namorar de verdade. Já fazia um ano que estávamos namorando, e eu sabia que precisava fazer algo especial para ela, algo que mostrasse o quanto ela significava para mim. Passei semanas planejando. Finalmente, encontrei o lugar. Era uma pequena casa de campo, afastada da cidade, cercada por árvores e um lago tranquilo. Eu sabia que ela ia adorar. No dia, organizei tudo. Flores, velas, uma mesa de jantar à luz de velas, com uma refeição simples, mas que eu sabia que ela amava. Quando Lara chegou, a surpresa foi visível em seu rosto. Ela ficou sem palavras, encantada com tudo ao redor. Eu a levei até a mesa, e começamos a jantar sob o céu estrelado, conversando e rindo como se o mundo lá fora não existisse. Depois do jantar, eu a conduzi até o lago, onde tinha preparado algo ainda mais especial. Em silêncio, entreguei uma pequena caixa, dentro da qual estava uma corrente com um pingente que tinha o significado do nosso primeiro encontro. Ela olhou para mim, surpresa, e quando abriu a caixa, seus olhos brilharam. Mas, logo depois, algo estranho aconteceu. Ela começou a chorar, sem conseguir parar. Aquele sorriso que antes estava no rosto dela desapareceu, e eu fiquei sem entender. A última coisa que eu imaginava era vê-la chorando naquele momento, especialmente depois de tudo que eu tinha planejado para ela. Eu a segurei pelos ombros, preocupado. Lara, o que aconteceu? Você não gostou? Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as mãos, tentando falar, mas as palavras não saíam.
Quando finalmente conseguiu se recompor, ela olhou nos meus olhos, e com uma voz trêmula, disse, eu não mereço você. Por que você está dizendo isso? Claro que merece, eu te amo. Ela respirou fundo e, ainda com os olhos marejados, explicou, eu tenho medo, medo de não ser boa o suficiente para você. Você merece alguém melhor. Eu fiquei sem palavras. Ela olhou para o chão, respirando fundo, e então, em um sussurro quase imperceptível, disse, eu me envolvi com alguém antes de você, alguém que não deveria ter feito parte da minha vida. E essa pessoa está voltando, e eu não sei o que fazer. Naquele momento, fiquei parado, tentando processar o que ela acabará de dizer. Jean, precisamos dar um tempo. Não era para ser assim, mas eu não sabia como falar para você. Me desculpe. Eu sei que isso não faz sentido, mas é o melhor para nós. Eu não posso te enganar. Não quero te fazer sofrer, mas eu preciso resolver isso. Eu ainda tenho questões não resolvidas, e eu não posso seguir em frente com você sem resolver isso primeiro. Fomos embora em silêncio, sem trocar uma palavra. Voltei para casa sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. A sensação de vazio era imensa. Umas semanas se passaram e finalmente ela me ligou. Eu hesitei por um momento, mas então atendi, não sabendo o que esperar. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Oi Lara, você queria falar comigo? Eu tenho que te contar algumas coisas, não posso mais guardar isso. Eu me envolvi com o Vitor, antes de começarmos a namorar. Não sabia como te contar, a verdade é que eu estava tentando seguir em frente, mas ele apareceu de novo, e eu não sabia o que fazer. Sei que isso vai te magoar, mas eu precisava te contar a verdade. Não sabia como contar, por isso pedi um tempo. Precisava de um espaço para entender o que estava acontecendo dentro de mim. Eu mal conseguia falar. A raiva e a dor estavam se misturando, e eu sentia uma pressão no peito, como se fosse difícil respirar. Eu não espero que você me perdoe agora. Eu só precisava te contar a verdade. E com isso ela desligou. Eu fiquei ali com o telefone na mão, sentindo o peso da traição esmagando cada pedaço da minha confiança. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer discussão, qualquer raiva. Mas a realidade era essa, Lara e Vitor mentiram para mim. Vitor, meu melhor amigo, uma pessoa que eu confiava, que sempre esteve ao meu lado, agora era parte dessa mentira. E Lara, como ela poderia ter se envolvido com ele? Como ela poderia me esconder isso por tanto tempo? Anoiteceu e eu não conseguia parar de pensar. As imagens, as palavras, tudo se misturava na minha cabeça, eu precisava de respostas, precisava entender o que realmente estava acontecendo. Decidi que precisava ir até a casa de Lara, eu tinha que ver ela pessoalmente. Fui até lá, com o coração acelerado e uma angústia crescente. Respirei fundo e toquei a campainha. A porta se abriu e lá estava Lara, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela parecia frágil como se estivesse em pedaços. Mas o que me fez parar, sem saber como reagir, foi o que vi atrás dela. Vitor estava na sala, ele estava ali sentado no sofá, como se fosse uma situação qualquer, como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou diretamente, e a expressão em seu rosto foi de uma calma quase fria, sem arrependimento, sem culpa. O que é isso? O que ele está fazendo aqui? Jean, eu posso explicar, não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Então me explica, porque para mim, parece exatamente o que parece. Vocês dois me traíram e agora estão aqui, como se fosse normal. Vitor finalmente se levantou, com uma calma que me irritou ainda mais. Ele colocou as mãos nos bolsos e me encarou. Cara, não precisa fazer uma cena. Fazer uma cena? Como você pôde fazer isso? Como teve coragem? Ele deu de ombros, como se aquilo fosse banal. Eu não sabia se a raiva ou a dor era maior naquele momento. Tudo o que eu conseguia pensar era no quanto confiei nele, no quanto confiei nela. Ela começou a chorar, mas eu não conseguia sentir pena. Eu errei, mas nunca foi minha intenção te machucar. Então o que foi? Uma distração? Um momento de fraqueza? Porque para mim parece que vocês dois sabiam exatamente o que estavam fazendo. Vitor interrompeu.
Tá bom, já chega. Você não é nenhum santo Jean, não coloca toda a culpa na Lara, você também tem sua parte nisso. Minha parte? Qual é a minha parte nisso? Confiar em você? Amar ela? Isso é culpa minha? Ele ficou em silêncio por um momento, mas o jeito como me olhou, aquele olhar frio, vazio de arrependimento, era como se ele estivesse zombando de mim, como se tudo aquilo fosse um jogo que ele já sabia que venceria. Você acha que ela algum dia sentiu algo por você? Não seja ridículo. Ela só queria me provocar, me fazer ciúmes. Nós dois estamos juntos há muito tempo, ela te usou. E sabe o que é pior? Você nem percebeu. O sangue ferveu nas minhas veias e tudo ao meu redor desapareceu, não havia mais dor, nem pensamento, apenas uma raiva cega que tomou conta de mim. Eu o derrubei no chão, cada soco que eu dava era carregado de toda a dor, toda a traição, todo o ódio que eu sentia. Era como se cada golpe fosse uma tentativa desesperada de apagar tudo o que ele tinha feito, tudo o que ele tinha falado. A única coisa que me trouxe de volta foi a voz dela. Lara estava aos prantos, gritando, implorando. Vitor estava inconsciente no chão, o rosto deformado pelos golpes. Eu me levantei olhando para ela pela última vez. A voz saiu baixa, rouca, cheia de desprezo. Vocês se merecem. Sem esperar resposta, virei as costas e saí. Naquela noite tudo mudou. O amor, a confiança, até mesmo quem eu era, tudo deixou de existir. Eu deixei aquela cidade sem olhar para trás, determinado a enterrar meu passado. Fui para um lugar onde ninguém me conhecia, onde eu era só mais um rosto na multidão, me afundei nos treinos, transformando a dor em força, cada repetição sendo uma forma de apagar o que me destruía. Voltei a estudar, mergulhei no trabalho com uma intensidade quase insana. Minha única meta era crescer, me tornar inalcançável. Erros? Fraquezas? Não havia espaço para isso na minha vida. Durante esse tempo, mulheres cruzaram meu caminho, elas preenchiam o vazio por algumas noites, 2 ou 3 no máximo, mas nunca significavam nada. Eu era um estranho para elas, e era assim que eu queria. Amigos? Nunca mais. Eu me fechei completamente, vivendo em um mundo onde ninguém podia chegar perto o suficiente para me ferir de novo. Eu me tornei exatamente o que queria, alguém implacável, uma força que caminhava sozinho rumo ao topo. Mas, no silêncio da noite, quando o mundo ficava quieto, algo ainda me assombrava. Um vazio que nenhuma conquista conseguia preencher. Eu sabia que o preço por me tornar essa pessoa era alto demais e ainda assim eu seguia em frente, porque, no fundo eu não via outra escolha. Talvez eu nem quisesse uma. Alguns anos se passaram. Para ser mais exato, 7 longos anos. Nesse tempo, construí a vida que eu desejei. Sucesso, independência, controle absoluto sobre tudo e todos ao meu redor, mas o que eu nunca previ era que o passado sempre encontra uma maneira de nos puxar de volta. Minha mãe faleceu. Foi repentino, um golpe que por mais distante que eu estivesse emocionalmente ainda conseguiu me abalar. A única coisa que eu sabia era que precisava voltar. Voltar para aquela cidade. Voltar para o lugar que eu jurei nunca mais pisar. Cheguei de madrugada, com o céu encoberto por nuvens pesadas, como se até o clima refletisse o peso que eu carregava. A cidade parecia menor, mais sufocante. Cada esquina trazia lembranças que eu me esforcei tanto para apagar. A casa onde cresci estava cheia de parentes que eu mal reconhecia, olhares de pena e condolências automáticas. Mas nada disso me importava. Eu estava ali apenas para cumprir uma obrigação. Enquanto os dias passavam, precisei lidar com os detalhes do velório, da casa, das coisas que minha mãe deixou para trás. Foi estranho estar cercado por memórias da infância, mas me sentir completamente desconectado. Não havia emoção, apenas uma espécie de vazio incômodo. Naquela tarde, enquanto organizava os papéis, encontrei uma foto. Era eu, Vitor e Lara sorrindo, como se nada pudesse nos tocar. Segurei a foto por alguns segundos, tentando entender como aquilo podia parecer tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. A raiva voltou como um soco no estômago. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que encarar os fantasmas que deixei para trás. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite, quando o destino decidiu que 7 anos não eram suficientes para enterrar certas histórias. Porque ao sair para caminhar pelas ruas que um dia chamei de lar, eu os vi, Lara e Vitor.
Mas não estavam sozinhos. Duas crianças caminhavam ao lado deles, segurando suas mãos pequenas. Seus filhos, eu presumi. Por um momento, tudo ao meu redor ficou em silêncio. Era como se o tempo tivesse congelado. Lara não era mais a mesma. Aquela mulher de olhar brilhante, sorriso fácil e postura confiante havia desaparecido, agora ela parecia cansada, abatida. Vitor também não era mais o mesmo, ele que sempre foi o centro das atenções, o cara descolado, agora parecia um reflexo apagado de quem foi um dia. Era estranho vê-lo assim, tão distante do homem arrogante que eu lembrava. Eles não pareciam felizes. Fiquei parado do outro lado da rua observando, até eles desaparecerem na esquina, sumindo de vista. Fiquei ali por mais alguns minutos, sem saber o que fazer. Eu sabia que em algum nível aquele encontro não significava nada. A vida deles já não era mais a minha e a minha já não os incluía. No dia seguinte fui fazer minha corrida, mas, como sempre acontece em cidades pequenas, ninguém realmente consegue fugir das suas histórias. Enquanto eu aumentava o ritmo, vi um conhecido se aproximando à distância. Era o Marcos, um colega da escola. Ele estava indo na direção oposta, mas quando me viu fez um gesto com a mão e começou a se aproximar. Jean, quanto tempo! Ele sorriu, estendendo a mão para mim. Eu a apertei, tentando manter a cordialidade. Faz tempo mesmo. Você tá diferente, disse ele com uma expressão de curiosidade no rosto. Continuamos a caminhada enquanto ele falava sobre como as coisas haviam mudado na cidade, sobre o que estava acontecendo com a antiga turma. E então, de maneira casual, ele falou: Você soube do que aconteceu com o Vitor e a Lara? Depois que você foi embora, muitas coisas aconteceram. Marcos deu uma olhada para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Você sabia que logo depois que você foi embora, a Lara engravidou? Muitos diziam que o filho é seu. O menino tem seus olhos, a cor do cabelo. Fiquei em silêncio sem saber o que dizer. Marcos me olhou com uma expressão carregada, dizendo: O menino, ele está no hospital, ele tem leucemia, está em tratamento. A Lara está destruída e Vitor também. Eles não sabem mais o que fazer. Durante todos esses anos eu tinha evitado pensar neles, ignorado qualquer lembrança, mas de repente tudo estava de volta. Marcos olhou para mim e disse: Talvez você devesse ir vê-los, só para ver como estão. Talvez eu vá, mas não sei se estou pronto para isso. Eu entendo você. Só faça o que achar certo. Eu te contei isso, pois talvez você possa ajudar esse menino. Eu dei um último olhar para ele antes de seguir meu caminho, sem saber ao certo o que fazer. Caminhei por algumas ruas, sem destino, ainda tentando processar tudo o que Marcos havia me contado. A leucemia, o filho, a dor de Lara e Vitor, tudo parecia tão distante, como se fosse uma história de outra vida, mas, ao mesmo tempo, algo me puxava para ela, como se eu tivesse uma dívida com aquele passado não resolvido. No outro dia decidi ir até o hospital. Quando cheguei ao hospital, o ambiente estava tenso. O corredor parecia interminável e cada passo que eu dava fazia meu coração bater mais rápido. Quando cheguei à porta do quarto, vi Vitor saindo com os olhos vermelhos e cansados, como se não tivesse dormido há dias. Ele me olhou por um instante, mas não disse nada. Apenas deu um passo para o lado, me deixando entrar. Lara estava sentada ao lado da cama do menino, com as mãos unidas e os olhos fixos no pequeno corpo frágil que estava deitado, uma máquina de oxigênio ao lado dele. Eu não sabia o que dizer, tudo o que eu sentia era uma mistura de raiva, compaixão e confusão. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo era algo que eu precisava ouvir. Eu precisava saber o que realmente aconteceu. Vitor, que estava parado na porta, deu um passo atrás e saiu do quarto, me deixando sozinho com Lara. Eu sei que você nunca imaginou que isso fosse acontecer e nem eu. Mas ele é seu filho. Sei que isso pode parecer loucura, mas é a verdade. Depois daquela noite quando você foi embora, eu fiquei perdida, não sabia mais o que fazer. Qual é o nome dele? Lara enxugou as lágrimas e respondeu: Gabriel. Eu o chamei de Gabriel porque você sempre dizia que se um dia tivesse um filho, esse seria o nome. Me aproximei lentamente observando os pequenos detalhes. A pele pálida, marcada pela luta contra a doença. Por que ele está assim? Ele está na fase mais avançada da leucemia. Os médicos estão fazendo o possível, mas ele precisa de um transplante de medula. Sem isso as chances são muito pequenas. Eu fechei os olhos,
tentando conter as emoções, mas era impossível. A raiva, o arrependimento, a culpa, tudo parecia me sufocar. Por que você não me procurou antes? Eu tinha o direito de saber. Eu pensei em te procurar tantas vezes, mas eu tinha medo. Medo de como você reagiria, medo de como Vitor reagiria, medo de tudo. E agora vendo você aqui, eu percebo o quanto fui covarde. Eu queria gritar com ela, culpá-la, mas ao mesmo tempo sabia que isso não mudaria nada. O que importava agora era Gabriel. Eu vou fazer o teste se eu for compatível, vou doar a medula. Não importa o que aconteceu entre nós. Ele é meu filho, ele merece ter uma chance. Ela me olhou, lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto. Saí do quarto decidido, com o coração pesado, mas com um propósito. Eu sabia que essa jornada não seria fácil, mas, pela primeira vez em anos senti que tinha algo pelo qual lutar novamente. Os dias que se seguiram foram uma mistura de exames, esperas intermináveis e uma tensão que parecia nunca acabar. Fiz o teste de compatibilidade para ser doador de medula para Gabriel. Cada minuto esperando o resultado parecia uma eternidade. Eu não sabia o que faria se não fosse compatível. A única coisa que sabia era que não podia perdê-lo. Não depois de tudo. Lara estava ao meu lado durante todo o processo. Seus olhos eram tristes e cansados. Tentávamos conversar, mas sempre havia uma barreira. Uma dor não dita. Uma mágoa que nenhum de nós sabia como resolver. Quando o resultado finalmente chegou, o médico nos chamou em sua sala. Lara segurava as mãos com força no colo, enquanto eu tentava manter a calma. Jean, você é compatível. Eu soltei uma respiração que nem percebi que estava segurando. Lara começou a chorar ao meu lado, mas dessa vez, era um choro de alívio. Os dias seguintes foram uma correria. O processo para a doação era intenso, mas eu não me importava com a dor ou o desconforto. Tudo o que importava era Gabriel. Cada vez que eu o via, tão pequeno e frágil naquela cama de hospital, eu sentia um misto de amor e culpa. Amor por ele, pelo que ele significava, e culpa por não ter estado lá desde o começo. Lara ficava ao lado dele o tempo todo, e, por mais que houvesse distância entre nós, começamos a compartilhar algo que era maior do que nossas diferenças, a esperança. A esperança de que Gabriel teria uma chance de viver, de crescer, de ser feliz. Depois da cirurgia, enquanto eu ainda me recuperava, fui visitá-lo. Ele estava mais corado com um leve sorriso no rosto. Ele era tão pequeno, mas tinha uma força que eu nunca havia visto em ninguém. Quem é você? Ele perguntou, com aquela curiosidade pura e inocente que só uma criança poderia ter. As palavras ficaram presas na minha garganta, ainda não era o momento de contar a verdade para ele. Sou um amigo que veio de longe para te ver. Ele me olhou por alguns segundos, e sorriu. Você parece legal, ele disse. Você gosta de aviões? Quando eu sair daqui, vou querer voar bem alto. Aviões são incríveis, respondi, entrando na conversa dele. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza de que um dia você vai voar mais alto do que qualquer um. Ele riu, um som tão puro e leve que por um momento fez todo o peso que eu carregava desaparecer. Você promete? Ele perguntou, me olhando com aqueles olhos verdes e esperançosos que agora, eu percebia que eram exatamente iguais aos meus. Eu prometo, e sabe o que mais? Eu vou estar lá para ver você voar. Ele não disse nada, apenas apertou meu dedo com sua mãozinha pequena, como se estivesse selando aquela promessa. O gesto, tão simples, trouxe uma onda de emoções que quase me derrubou. Pela primeira vez em muito tempo senti algo diferente. Não era raiva, nem mágoa, nem vazio. Senti uma alegria tão grande. Alguns dias se passaram, tomei a decisão que vinha adiando, era hora de contar a verdade. Passei em uma loja de brinquedos e escolhi um avião azul, grande e cheio de detalhes. Queria que ele fosse especial, algo que mostrasse o começo de tudo que eu prometi a ele. Entrei no quarto e vi Gabriel deitado, olhando para a janela com um ursinho de pelúcia no colo. Quando me viu, abriu aquele sorriso que aos poucos começava a quebrar as barreiras que construía ao longo dos anos. Você voltou, ele disse, animado. Claro que voltei e trouxe algo para você. Mostrei o avião de brinquedo e os olhos dele brilharam. Quando você sair daqui, nós dois vamos voar juntos em um avião de verdade. O que acha? Ele olhou para mim apertando o avião contra o peito. Você promete? Prometo, eu nunca quebro minhas promessas.
Houve um momento de silêncio e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, me abaixei para ficar na altura dele. Gabriel, tem algo que preciso te contar. Respirei fundo e continuei, eu não sou só um amigo que veio de longe, na verdade, eu sou seu pai. Meu pai, ele repetiu com a voz baixa, quase como um sussurro. Sim, eu não estive aqui antes, eu sinto muito. Mas agora estou aqui e vou ficar para sempre. Ele me olhou por alguns segundos como se tentasse entender o que isso significava. Então, de repente, ele se inclinou para frente e me abraçou. Foi um abraço tímido, mas cheio de força, o tipo de gesto que derrubou todas as barreiras dentro de mim. Eu sabia, ele sussurrou, com a cabeça encostada no meu ombro. Minha mãe disse que eu tinha um pai especial, agora eu sei que é você. Eu não consegui conter as lágrimas. Aquele momento, tão simples e tão poderoso, era tudo o que eu precisava para entender que minha vida tinha mudado para sempre. Gabriel não era apenas meu filho, ele era minha segunda chance. Eu passei o resto do dia ao lado dele, assistindo enquanto ele brincava com o avião, rindo e falando sobre como queria voar pelo mundo. Pela primeira vez, eu não estava fugindo do passado, eu estava enfrentando e de alguma forma me reconciliando com ele. Quando a noite chegou, ele começou a cochilar, ainda segurando o avião. Antes de sair do quarto, dei um beijo em sua testa e sussurrei, eu vou cuidar de você, filho, eu prometo. Encontrei Lara esperando no corredor. Obrigada, Jean, ela disse com a voz baixa, mas cheia de emoção, por estar aqui, por fazer isso por ele. Olhei para ela e pela primeira vez em anos, não senti raiva, apenas compreensão. Ele é meu filho, eu nunca deveria ter ido embora, agora vou fazer tudo o que puder para estar aqui por ele. Ela respirou aliviada e disse, eu espero que um dia você consiga me perdoar. Não respondi de imediato. Havia muita dor entre nós, feridas que talvez nunca cicatrizassem completamente. Mas naquele momento percebi que o perdão não era algo que eu precisava dar a ela, mas a mim mesmo. Porque Gabriel não era apenas uma chance de recomeçar, ele era prova de que mesmo na traição e na dor, ainda havia algo bonito para ser encontrado. Enquanto dirigia de volta para casa, pensei em tudo o que havia acontecido, em como aquela cidade que um dia eu quis esquecer agora se tornava o centro da minha nova vida. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Gabriel ainda enfrentava uma batalha difícil. E eu estava decidido a reconstruir minha vida, começando pelo coração de um menino que, sem saber, havia salvo o meu.